Um garoto fracote e humilhado foi invocado em um mundo totalmente diferente, e ele jurou que vai se vingar de todos que o deixaram para morrer. Mimori Touki é um garoto que na infância era humilhado em sua própria casa, pelo novo namorado de sua mãe. Depois que seu verdadeiro pai faleceu, esse pobre garoto levava uma surra todo dia, e mal conseguia comer enquanto se encolhia em um canto tentando se proteger. A sua mãe patética apenas ficava lá sentada assistindo TV, ignorando todos os seus gritos de dor. Ele cresceu sendo um garoto fraco e solitário, com nenhuma confiança, e de repente ele acorda das lembranças de levar uma surra do padrasto, e ouve o valentão da turma mexendo com uma garota, que é a representante da classe, chamada Ayaka. Ele pega seu livro e começa a agitá-lo por aí, zombando dela. Mimori está pensando em ajudar, mas ele sabe que fazendo isso corre o risco dele mesmo levar uma surra. A maioria das garotas populares não estão nem aí, enquanto os outros alunos do ônibus ficam rindo, para evitarem ser os próximos alvos. O folgado continua infernizando a garota, e antes que ele perceba, Mimori se levanta, olhando para o folgado bem nos olhos, e diz a ele para devolver o livro. O folgado então dá uma risada, chamando ele de fraco, mas então do nada um garoto chamado Kiri, o bonitão da classe, diz ao folgado para devolver o livro dela. Ele obedece e devolve o livro para a garota, apenas para começar a infernizar um outro aluno nerd. Mimori então se pergunta por que ele quis defender a garota, pois nunca fez seu estilo entrar em confusões. Mas antes que ele possa pensar nisso, de repente todos os alunos do ônibus são transportados para um mundo totalmente diferente, e todos ficam surpresos por estarem neste lugar completamente estranho, enquanto essa mulher fica em sua frente e se apresenta como uma deusa. Ela explica que sempre que o rei demônio ameaça causar estragos, seu reino convoca guerreiros de outros mundos para defender seu território. Assim como há 200 anos atrás, esse rei demônio quase exterminou todo o seu reino, mas graças aos heróis, ele foi derrotado e teve todo o exército demoníaco destruído. E infelizmente o rei demônio ressuscitou, e é por isso que todos eles foram transportados para este mundo. Enquanto os novos heróis têm a tarefa de acabar com ele, os alunos ficam confusos, imaginando se estão mortos ou se isso é algum tipo de brincadeira maluca. O professor diz para eles calarem a boca e ouvirem o que a deusa tem a dizer, e fica olhando os melões flutuantes da deusa. Eles olham à sua volta e veem armaduras e lanças, e uma deusa com olhos dourados, e até se belisca para ter certeza de que não estão sonhando. O bonitão se aproxima e pergunta à deusa o que vai acontecer com eles se eles não ajudarem. A deusa sorri e diz que não será capaz de mandá-los de volta para seu mundo, e ele pergunta se realmente existe uma maneira deles voltarem, e a deusa diz que há um ritual de invocação reversa que pode mandá-los de volta, mas eles têm que matar o rei demônio e pegar essa tal coisa especial assim que ele morrer. O folgado fica gritando com ela por trazê-los para este novo mundo, sem sequer dar a eles escolha, e ele se recusa a ajudar. Mas então a deusa se ajoelha, implorando para que eles salvem seu reino de ser destruído. A garota Ayaka diz que eles são apenas humanos normais e que não podem fazer nada, mas a deusa revela que eles têm habilidades ocultas, e a deusa decide provar. Ela convoca um prisioneiro de guerra e um cão demônio. Ela liberta o cão demônio e ele vai direto para o prisioneiro, destruindo ele. Algumas garotas ficam assustadas e caem de joelhos, enquanto a deusa encara o demônio e recita um feitiço que pulveriza o monstro, transformando ele em cinzas. Então ela chama os alunos dizendo que eles vão testar suas habilidades ocultas, e um por um, eles se aproximam desta bola de cristal, e ela brilha em cores diferentes para mostrar a eles suas habilidades. E depois que alguns alunos a usam, o valentão caminha até o cristal, e assim que ele coloca sua mão nele, a esfera começa a brilhar em vermelho, e a deusa sorri, dizendo que ele tem uma habilidade de classificação nível A, e em seguida o bonitão se aproxima, e assim que ele toca na bola, aquela coisa começa a brilhar em dourado, antes de explodir. E depois disso a garota Ayaka dá um passo à frente, e descobre que assim como o bonitão, ela também é de classificação S, e conforme mais alunos aparecem, outra garota caminha até o cristal, e ela também é nível S. Os guardas estão impressionados, enquanto a deusa explica que ter alguém nível S é muita sorte, mas ter 3 nível S é inacreditável. Então chegou a vez do nosso protagonista Mimori caminhar até o cristal, mas quando ele toca, a esfera apenas brilha em uma cor roxa e fraca. A deusa nem pensa duas vezes e diz para a próxima pessoa se aproximar. Mimori pergunta qual classificação ele tem, mas ela apenas ignora ele, então ele simplesmente vai embora, percebendo que até mesmo nesse mundo, ele vai ser ignorado. E depois disso o nerd se aproxima do cristal e descobre que ele tem uma habilidade especial das trevas. É revelado que outro herói sombrio já havia aparecido antes na história e se tornou o mais forte de todos. E finalmente eles verificam suas estatísticas, e enquanto a deusa diz que eles têm habilidades únicas, que variam de pessoa para pessoa. Nesse momento ela chama Mimori para frente, e este guarda empurra ele bem rápido. Ela o envia para este canto separado dos outros alunos, e conta que Mimori é o mais fraco de todos, e normalmente os fracotes apenas causam problemas aos mais fortes. Então eles geralmente são mortos, mas dessa vez porque ela tem todos esses heróis incríveis, ela está dando a ele uma chance de se salvar.
Ele tem que ser enviado para algumas ruínas abandonadas, uma masmorra bem longe daqui, onde eles jogam criminosos e monstros. Ela diz que se ele conseguir sobreviver ali, ela vai deixá-lo em paz, e ele vai poder viver com a sua vida neste mundo. Mimori tenta argumentar, dizendo que ele pode ficar mais forte, mas a deusa o interrompe, dizendo que ele está na categoria de completo inútil, o que significa que suas estatísticas são tão baixas que não importa o quanto ele treine, ele nunca vai melhorar. Mimori está completamente irritado, e lembra a deusa que foi ela quem o sequestrou até aqui, e agora vai apenas jogá-lo fora como se fosse lixo, mas do nada o bonitão interrompe, dizendo que ele está desperdiçando seu tempo. Os outros alunos estão concordando com o bonitão, e estão querendo que Mimori saia daqui agora. E quando a deusa começa o ritual, ela joga para ele uma bolsa, como seu item mágico especial. A garota Ayaka tenta defender Mimori, dizendo que isso não faz nenhum sentido, mas a deusa está decidida a se livrar dele. Então ela nocauteia a garota para que ela não possa mais reclamar. Mimori, frustrado, levanta o braço, lançando um feitiço de paralisia na deusa, mas ela facilmente bloqueia e chama Mimori de perdedor por tentar acertar ela com suas habilidades inúteis. Enquanto isso, Mimori apenas abaixa a cabeça, com lágrimas escorrendo em seu rosto. Então ele olha para cima com ódio, e ele diz à deusa que ela é uma mulher miserável, e avisa para ela estar pronta para quando ele se vingar. Ele foi teleportado para esta caverna escura, e ele tenta verificar seus status, mas a luz está tão baixa que ele não consegue ver. Então ele despeja um pouco de mana na bolsa que ele ganhou, e então começa a brilhar, dando a ele um pouco de luz nesse ambiente. E enquanto ele faz seu caminho pela caverna, de repente ele percebe que estava caminhando sobre um bando de esqueletos. Ele se pergunta o que diabos poderia ter matado essas pessoas, quando de repente o monstro vem até ele, e ele mal consegue se esquivar. Ele sai correndo desesperado, mas acaba tropeçando em uma pedra. Ele olha para trás e vê a morte sorrindo para ele, e a frustração toma conta porque sua vida tem sido uma bagunça. E bem quando o monstro estava prestes a acabar com ele, Mimori faz um movimento desesperado para se salvar. Ele atira feitiço de paralisia. E para sua surpresa, ele congela o monstro na sua frente, mas outro demônio aparece, e Mimori levanta o braço novamente e libera o feitiço de paralisia, congelando o inimigo mais uma vez. Ele percebe que seu feitiço realmente funciona, mas o cansaço está se aproximando, e ele verifica suas informações, e percebe que sua energia de mana está quase acabando, mas ele tem um truque na manga. Ele tenta lançar um feitiço de veneno no monstro, e acaba funcionando. O demônio começa a ficar preto, e sangrando por todo o corpo, e de repente Mimori escuta um barulho atrás dele, e quando ele se vira, aparece o demônio Minotauro, que havia se libertado do feitiço de paralisia, e estava pronto para dar um ataque mortal. E neste momento, nosso protagonista tenta usar a paralisia no Minotauro, mas dessa vez a habilidade não ativa. Então Mimori tenta pular para fora do caminho, e ele é informado pelo sistema que ele não tem permissão para lançar o mesmo efeito várias vezes em um único alvo. Então ele decide criar um novo plano e lança um feitiço de sono no Minotauro, fazendo o monstro cair no chão inconsciente, e assim que ele está caído, Mimori aproveita para aplicar veneno nele também. Parece que não há restrições sobre acumular efeitos, mas agora ele está sem mana, então se ele continuar usando suas habilidades, ele acabará queimando sua resistência e ainda há muitos monstros para ele lidar. Mimori começa a enviar várias paralisias e eventualmente ele conseguiu parar todos os monstros. Mas os problemas ainda não acabaram, pois ainda mais monstros começaram a se aproximar. Então ele não tem escolha a não ser continuar usando paralisia até que o seu corpo não aguente mais. E não demora muito para que ele atinja seu limite e não consiga mais continuar. E ainda há muitos monstros ao seu redor, mas ele sabe que se tentar usar sua habilidade mais uma vez, isso pode significar seu fim. Mas ele não tem outras opções disponíveis, só que felizmente, quando ele estava prestes a usar a sua última gota de energia de seu corpo, a criatura que ele envenenou há um tempo atrás morre de repente, e devido a isso o nível de Mimori dispara até que ele esteja no nível 258, e ambos seus status de mana e resistência são reabastecidos. Mimori não está entendendo nada do que está acontecendo, mas então ele percebe o monstro morto e entende que ele deve ter adquirido experiência porque seu veneno matou ele, e com sua energia reabastecida ele pode continuar lutando o tempo que for necessário. Enquanto ele continua lançando várias paralisias, seus níveis de habilidade aumentam, levando ele a acreditar que ele pode melhorá-lo com uso repetitivo, mas ele vai se preocupar com isso mais tarde, já que por enquanto ele precisa focar em escapar deste lugar vivo. E com sua paralisia agora sendo de um nível superior, ele percebe que agora ele tem a opção de selecionar vários alvos de uma vez. Então ele contra-ataca e os monstros são todos imediatamente congelados no mesmo lugar. Até agora seus efeitos de status tiveram 100% de taxa de sucesso, então a deusa é provavelmente a única pessoa neste mundo em que sua habilidade não tem efeito. Ele começa a causar veneno em todos os monstros paralisados, e então chega uma hora em que sua habilidade de veneno também sobe de nível. Só que ainda existem muito mais monstros por aqui, o que significa que ele pode subir de nível ainda mais. Nessa hora Mimori dá uma olhada na sua janela de status, e como ele subiu de nível, suas estatísticas são muito mais altas do que eram quando ele chegou aqui, especialmente sua mana, que agora está acima de 8.000, e a mana é a sua única maneira de sobreviver a esse inferno.
Mimori faz uma pausa e se senta enquanto espera o veneno fazer o seu trabalho. E então depois os monstros começam a morrer um por um, aumentando o nível de Mimori ainda mais. Quando ele chega no nível 500, Mimori fica bastante confiante de que agora possa sair dessas ruínas. Então ele se prepara para cuidar dos monstros restantes. Só que depois deles verem Mimori matando dezenas deles com facilidade, os monstros se cagam de medo e percebem que não devem mexer com ele. Então todos saem correndo, e agora que a área está segura, Mimori vasculha as pilhas de ossos podres para encontrar qualquer item que ele possa usar, e depois de conseguir uma capa e uma lâmina, ele sai para escapar das ruínas. E enquanto procura a saída, ele se depara com muitos monstros diferentes, mas ele percebeu que está enfrentando outro problema. Ele não tem comida, então ele vai morrer de fome logo se ele não conseguir algo para comer. Ele está tão desesperado que está até disposto a comer carne de monstro, e depois de refazer seus passos, ele retorna aos cadáveres dos monstros, e com muito nojo ele começa a cortá-los para comer o que puder. Porém, quando esse olho salta para fora e Mimori tenta comê-lo, ele percebe que todo o corpo do monstro tem ácido, então ele não será capaz de comê-lo. E agora que está sem nenhuma fonte de alimento, Mimori acredita que morrerá de fome antes de sair daqui. Ele não tem mais energia no seu corpo, mas então ele percebe a cor de sua bolsa mágica mudando. E como essa é a única fonte de luz que ele tenta abastecê-la com mais mana. Porém, quando ele faz isso, ele sente algo aparecendo na bolsa dele. E para sua alegria, ele encontra um saco de carne seca e uma garrafa de refrigerante. E ele começa a comer tranquilamente. E bom, isso significa que seu problema de comida está resolvido. Por enquanto. E agora ele não sabe ao certo se conseguirá fazer a bolsa produzir comida novamente. Os dias continuam a passar dentro das ruínas. E Mimori já se acostumou a cometer vários assassinatos sobre esses monstros com suas habilidades. E neste momento ele está preocupado que possa estar perdendo sua humanidade. E por causa disso ele voltou a pensar sobre quando ele sofria abusos nas mãos de seu padrasto. E Mimori estava prestes a se tornar um grande vilão vingativo ali mesmo. Mas antes que ele pudesse perder seu senso de humanidade, ele lembra que foi resgatado por sua tia e tio que o acolheram e lhe deram um senso de bondade. Ele aprendeu empatia com eles e pensou que havia se tornado uma pessoa melhor graças a eles. Mas agora, enquanto ele está olhando para a montanha de cadáveres abaixo de seus pés, ele não está sentindo emoção alguma. E depois de tudo isso, não tem como voltar a ser como era antes. Então Mimori apenas aceita que agora ele é um psicopata e segue em frente para sua vingança. Enquanto ele estava avançando, ele se depara com outras partes das ruínas e encontra um olho enorme flutuante. Mas Mimori apenas tira ele com seu veneno. E enquanto ele avança, ele dá de cara com uma porta com uma fechadura mágica. E ao tentar abri-la, ele encontra uma pequena sala com 2 esqueletos dentro. Ele imagina que devem ter sido as pessoas que foram descartadas pela deusa também. Mas pelo visto eles não tiveram a sorte de saírem vivos. Ele procura nas coisas deles e encontra uma bolsa cheia de joias. Então, embora ele está sentindo um pequeno peso na consciência sobre roubar dos mortos, as joias podem ser valiosas e ele pode usá-las quando ele sair daqui. Então ele não está sentindo mais aquele peso na consciência. Ele passa pelos outros cômodos próximos também. E chega uma hora em que ele se depara com uma que requer uma grande quantidade de mana para abri-la. Ele encontra um esqueleto sentado com uma escritura ao lado, dizendo que o esqueleto já foi um grande homem conhecido como Grande Sábio. E ele era o antigo herói das trevas, o mesmo que a deusa havia mencionado sobre ser o mais forte de todos. De acordo com a escritura dele, a deusa o enviou para cá, pois ela não tinha mais utilidade para ele como herói. Enquanto ele era poderoso o suficiente para chegar até aqui, ele claramente não poderia escapar. Então ele deixou uma mensagem para ajudar a próxima pessoa que chegasse aqui. A deusa pode até mesmo ter dito que o Lorde Demônio era maligno, mas aos olhos de Mimori, ela é um lixo ainda pior, pois ela é uma traidora. Embora no momento não possamos dizer que ele é muito melhor do que ela, já que sua motivação principal agora é a vingança. E ele não está se importando que ele tenha que destruir o mundo para fazer isso. E ele continua saqueando os cadáveres dos heróis, e ele se depara com um livro de artes proibidas, e ele está cheio de informações sobre receitas de remédios, instruções de ferramentas mágicas que podem ser úteis mais tarde. Então ele decide pegá-lo. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida, mas ele não tem ideia do que ele está dizendo. Porém, já que um grande sábio como aquele herói passou por todo esse trabalho de mantê-lo escondido, o protegendo até os seus momentos finais, então ele realmente deve ser poderoso, e ele pode ser forte o suficiente para Mimori derrotar a deusa, se obviamente ele for capaz de decifrá-lo. Mimori está quase pronto para cair fora, mas antes de sair, ele rouba a capa do herói, porque é mais estilosa do que a antiga, e ele dá uma olhada no livro do herói novamente, mas desta vez ele vê um aviso sangrento dizendo para ele ter cuidado com o devorador de almas, e esse aviso sinistro faz Mimori se perguntar se foi esse devorador que matou o herói. Depois Mimori continua fazendo seu caminho através das ruínas, até que então ele se depara com uma porta que ele acha que o levará até a superfície, mas se esta realmente é a porta final, isso deve significar que o devorador de almas que o herói estava falando está aqui, e Mimori permanece cauteloso com tudo que está à sua volta, e dá uma olhada em suas estatísticas para ter certeza de que está preparado para isso.
Ele fez de tudo o que pôde para garantir que ele subisse de nível o máximo possível antes de chegar aqui. Então ele precisa acreditar de todo o coração que suas habilidades sejam o suficiente para escapar daqui. Mimori segue em frente até encontrar um rosto assustador. E só de bater o olho, ele imagina, este é o Devorador de Almas. Imediatamente ele tenta usar paralisia nele, mas no mesmo segundo em que ele sai da parede, o ouvido do Devorador dispara um laser em sua mão. E esta é a primeira vez que um monstro conseguiu impedi-lo de usar sua magia. E Mimori precisa matá-lo, pois a única maneira de sair é usar a gema que está na sua testa para ativar sua habilidade. Ele precisa dizer isso em voz alta e estar a uma certa distância. Mas nada disso funcionará se o Devorador de Almas puder atacá-lo antes que ele termine de lançar o feitiço. Enquanto Mimori ainda está pensando no que raios ele deve fazer, o Devorador de Almas sai da parede para ir atrás dele. E agora ele realmente não tem escolha a não ser lutar contra essa coisa. Enquanto isso, do lado de fora das ruínas, uma garota está tentando escapar de seus perseguidores e está querendo se esconder. E ela não faz a mínima ideia de que uma batalha complicada está acontecendo aqui dentro. Enquanto o Devorador de Almas se aproxima lentamente de Mimori, ele está se perguntando por que ele ainda não disparou seus lasers nele. Mas ele logo descobre o porquê. O Devorador de Almas está simplesmente cuspindo uma gosma roxa, que assume a forma de humanos. E essas são as almas das pessoas que o Devorador de Almas já matou. E elas estão sendo forçadas a atacar Mimori, então ele é forçado a paralisá-las. Entretanto, ele não pretende usar o veneno porque elas ainda são humanas, mesmo que estejam parecendo bolas nojentas de gosma. O Devorador de Almas está gostando de assistir Mimori lutando, porque ele não pode matar as almas por razões morais. E para piorar, ele não pode atacar o Devorador de Almas porque ele reagiria muito rápido. Mimori começa a desmoronar e chorar muito, dizendo que ele não pode machucar outras pessoas. Depois de tantos atos cruéis seguidos, ele está perdendo a coragem. Mas enquanto o Devorador de Almas está se divertindo, nosso protagonista em lágrimas revela que tudo isso foi apenas uma atuação, porque agora ele conseguiu paralisar o Devorador de Almas. Ele sabia que nunca conseguiria paralisar com sucesso o Devorador de Almas, a não ser que ele conseguisse fazer com que ele abaixasse a guarda. Então ele fingiu estar no meio de uma crise mental apenas para que o Devorador de Almas não suspeitasse de nada. E agora que o Devorador está paralisado, Mimori realmente não está se importando com o que acontecerá com as almas. Se ele tentar matar o Devorador de Almas e mesmo que ele passe tanto tempo tentando se tornar um cidadão inofensivo que segue os padrões morais, agora tudo que ele se importa são os fatos. Aqueles fantoches de gosma estavam tentando matá-lo, mas ele não se importa, e ele ainda pretende envenená-los de qualquer maneira, e o Devorador está frustrado por ter perdido para Mimori. Nessa hora, Mimori fica sabendo que os monstros poderosos podem tentar superar sua paralisia, mas isso acaba causando um dano adicional em seus corpos. Mas independente de tudo, ele não quer mais perder tempo aqui, então ele lança veneno no Devorador de Almas e o destrói de uma vez por todas. E ao fazer isso, as almas que o Devorador de Almas consumiu são libertadas, e todas elas aparecem na frente de Mimori para agradecê-lo. Elas estavam torcendo por ele enquanto ele estava tentando sobreviver, e eles dizem que não se importa se ele saqueou seus corpos. Mimori então é abordado pelo grande herói, e ele só tem uma coisa a dizer: destrua aquela deusa maldita e vingue todas as nossas almas. Mimori não é do tipo de pessoa que aceita um pedido sem receber nada em troca, mas ele já estava planejando derrubá-la de qualquer maneira. E agora que o monstro final foi derrotado, Mimori pode abrir a porta e começar sua busca por vingança na superfície. Enquanto isso, os colegas de classe de Mimori estão todos ocupados caçando para subir de nível, e um dos alunos está ocupado perseguindo um lobo. E o bonitão da sala facilmente aniquila o monstro com sua explosão dragônica, colocando ele no nível 18, e o garoto sombrio está se divertindo com seus novos poderes. Enquanto isso, do outro lado da floresta, essa garota está tendo dificuldade para aceitar a situação, mas de repente ela é abordada por uma garota que avisa que ela não pode ficar viajando assim. Caso contrário, ela pode acabar sendo morta. Ela veio aqui porque queria discutir alguma coisa com ela. Então ela começa a falar sobre como mais cedo ou mais tarde a classe inteira vai se dividir em facções. Existem muitos idiotas poderosos nessa classe, incluindo ela, o que significa que não há como eles continuarem se dando bem por muito tempo. É por isso que quando a classe finalmente decidir se dividir, ela quer que ela se junte à sua facção. Além disso, não é como se essa garota tivesse outras opções. Considerando sua situação, não há como ela ser aceita em um grupo forte, considerando que ela é fraca. E se elas não se juntarem, ela provavelmente vai acabar morta em breve. A garota fica em choque ouvindo isso, mas a outra menina continua dizendo que ela precisa pensar muito sobre seu futuro, já que ela pode acabar sem ter para onde ir. A garota sinistra apenas manda as outras meninas trazerem o monstro que elas capturaram, e ela sabe que essa menina não foi capaz de completar a tarefa que a deusa deu a eles. Então ela já preparou as coisas para tornar tudo mais fácil para ela. Tudo o que ela precisa fazer agora é assassinar o monstro indefeso, e a incentiva a fazer isso, a menos que ela queira acabar sendo descartada, como Mimori. A menina não quer fazer isso, mas ela sabe que não tem escolha, então ela engole seu medo e mata o monstro. A garota elogia
elogia ela por fazer um bom trabalho e diz que ela é oficialmente parte do grupo, mas a menina ainda está lutando para aceitar o que acabou de fazer. Em outro lugar, a presidente da classe tinha acabado de acordar do desmaio, e a dor em seu estômago lembra ela do que deve ter acontecido com Mimori, depois que a deusa deu um porradão nela, e ela se sente realmente culpada por não ter sido capaz de impedir aquilo. E ela continua reclamando sobre a deusa, e ela está fingindo se importar com lágrimas falsas, mas ela apenas diz que a eliminação dos fracos é a política do reino, e não há nada que ela possa fazer para mudar isso. A deusa também informa que ela não tem muito tempo para se afundar na tristeza, pois enquanto ela estava nocauteada, seus colegas de classe foram para a floresta para ver se eram capazes de matar monstros, e muitos deles acabaram falhando nos requisitos do teste, então foram eliminados. Ela pergunta se a deusa pretende matar algum herói que ela considere fraco, mas ela continua dizendo que isso é política do reino, então não é sua culpa. Embora ela seja uma deusa, a garota está vendo como as coisas estão indo, então ela quer deixar claro para a deusa que não aprova nada do que está acontecendo. Mas a deusa não está vendo nenhum problema nisso, já que é senso comum que todas as pessoas inúteis sejam eliminadas. Então a garota pergunta à deusa se ela é uma heroína valiosa, já que ela é classe S. A deusa responde que a garota é realmente muito valiosa, então ela propõe um acordo, que ela vai se tornar uma heroína acima da classificação S, para compensar as fraquezas daqueles que falharam. Então ela pede que a deusa pare com esse plano insano de eliminação. A deusa diz que pode concordar com aqueles termos, então ela estende a mão para torná-la oficial, e ela também pede desculpas por tê-la socado no estômago. Mas a garota acha que foi aceitável, considerando que ela estava muito emocionada na situação, e essa garota está claramente desconfiada da atitude legal da deusa. Mas ela não tem outra escolha no momento, então ela concorda em apertar sua mão. Mas quando ela sai, ela nota que o toque das mãos dela foi tão gelado assim como seu coração. Enquanto isso, na floresta escura, uma garota está tentando escapar de seus perseguidores, que ela pensou ter despistado eles. Mas eles são muito bons em rastrear com base em nada menos do que uma folha quebrada. O cara consegue dizer exatamente para onde a princesa fugiu. Ela pode tentar se esconder, mas se ela continuar cometendo erros como esses, os observadores sagrados certamente a alcançarão, mais cedo ou mais tarde. E ao mesmo tempo, Mimori está prestes a entrar na floresta, na esperança de encontrar uma cidade. Mas antes de fazer isso, ele verifica suas estatísticas uma última vez, e observa que a sua mana cresceu, e está agora em 50 mil, enquanto o resto de suas estatísticas girou em torno de 5 mil. Mas ele já sabia disso, ele apenas queria ter certeza que as suas novas habilidades que ele ganhou com o aumento de nível, agora serão capazes de ativar paralisia e veneno à vontade, ou desativar parcialmente, apenas para evitar matar seu alvo no mesmo instante, o que vai ser muito útil quando ele tentar extrair informações das pessoas. Então ele decide que vai dar uma testada no próximo monstro que ele encontrar, mas por enquanto ele vai precisar de uma espada, ou de alguém que possa agir como escudo para ele. Mas de repente ele escuta um barulho nos arbustos, então ele vai verificar e encontra um bando de criaturas chamadas slimes, e um slime menor está sendo intimidado pelos maiores, mas do nada o pequeno slime aprende a lutar, e Mimori fica impressionado. Então ele paralisa todos eles e usa a oportunidade para testar sua nova habilidade. Ele ataca primeiro os valentões para fazê-los ir embora, e assim que eles se foram, ele diz ao slime menor que não precisa se preocupar, já que ele não tem a intenção de matá-lo, e ele está prestes a deixá-lo ir também. Mas antes disso ele quer se desculpar por não ter ajudado antes, porque ele gostou de ver o pequeno se defendendo. Então ele diz ao slime que ele se saiu muito bem, então ele decide soltá-lo e segue seu caminho. Mas o pequeno slime realmente não tem ideia do que fazer agora, já que ele não tem nenhum amigo slime para voltar. Então ele apenas decide seguir Mimori, e depois o nosso prota percebe que está sendo seguido, mas ele não se importa, pois ele poderia se aproveitar da companhia dele. Enquanto isso, a princesa está muito exausta de toda a corrida que ela teve que fazer, mas mesmo com toda a distância que ela percorreu, ela ainda pode sentir a presença dos vigilantes sagrados, e eles estão perto, então eles devem estar apenas esperando que ela se canse para que possam capturá-la. Mimori, acompanhado do slime, se aproxima um pouco. O slime está agora sentado na parte de trás da jaqueta de Mimori, para ficar de guarda enquanto ele dá uma olhada no livro de feitiços, e depois de folhear algumas páginas, Mimori encontra a arte proibida que ele estava procurando, e é uma página que tem como objetivo ensinar como fortalecer monstros, e existem instruções de como fortalecer slimes em particular, então isso será muito útil para Mimori, mas ele entende que isso é classificado como uma arte proibida, já que isso pode causar um grande caos nas mãos erradas, e antes que ele faça qualquer outra coisa, Mimori diz ao slime que está em busca de vingança, então se o slime não concordar com isso, esta é sua última chance de desistir. Mas o slime diz que quer ficar ao lado dele, então Mimori chama ele de Pigmaro, e se prepara para continuar sua jornada, e a princesa em fuga percebe que os observadores sagrados estão se aproximando dela, e ela diz que não pretendia usar isso, mas ela está sendo forçada a ativar sua habilidade chamada Contrato Espiritual, onde ela sacrifica sua vontade de dormir, mas ganha muito poder em troca. E quando os observadores sagrados finalmente alcançam ela, os caras ficam sem acreditar porque eles estavam rastreando a pessoa errada, já que Mimori com certeza não é o alvo deles. E bom, eles poderiam apenas ter ignorado Mimori, já que ele não tem nada a ver com a missão deles, mas eles são muito canalhas para fazer apenas isso. Então um deles diz a Mimori para largar todos os objetos de valor, caso contrário ele vai morrer, mas o outro cara diz que ainda assim vai matar Mimori de qualquer maneira, porque será divertido. E eles também
dizem que vão fazer coisas terríveis com seu cadáver. Então agora Mimori precisa se livrar desses caras. E enquanto os canalhas não estão prestando atenção, Mimori começa a se afastar lentamente. Mas o grupo acaba percebendo e pensa que ele estava tentando escapar. Mas na verdade o que ele estava querendo era colocar todos eles no seu campo de visão. E Mimori tentou agir como um fracote assustado. E quando os idiotas tentam matá-lo, ele não perde tempo e paralisa todos eles. E o efeito da habilidade foi bem sucedido. E Mimori agora sabe que seus efeitos de status funcionam em humanos também. Então a deusa é provavelmente a única pessoa que é imune a eles. Esse bando de idiotas não era nada comparado com aqueles monstros assustadores que ele teve que enfrentar. Porém a sua maldade e intenção maligna era muito pior. Então Mimori não tem problema algum em matá-los, pois eles tentaram matá-lo primeiro. Ele lança seu veneno e depois que todos os observadores sagrados estão mortos, Mimori passa algum tempo saqueando seus cadáveres. Mas então ele e Pigmaro acabam sentindo alguma coisa se aproximando. Enquanto isso, a princesa está em posição de batalha há algum tempo. Então ela percebe que não está mais sentindo a presença daqueles idiotas na floresta, mas ela está desconfiada que deve ser algum tipo de armadilha para fazê-la baixar a guarda. Mas naquele momento ela sente outra pessoa na floresta, e essa presença não é de alguém muito poderoso, mas por algum motivo os espíritos estão com medo dele, e então ela acaba ouvindo alguma coisa atrás dela, então ela ataca. No entanto, era apenas Pigmaro, que estava servindo como uma distração para Mimori, e com a garota virada de costas, Mimori paralisa ela. Ele sentiu a intenção dela de atacar, mas não foi por maldade. Então Mimori ficou curioso e pensou que eles poderiam conversar um pouco, mas ele não deixa ela se mover, por segurança, e ela pergunta o que ele está querendo. Então Mimori explica que ele não é daqui e precisa de ajuda para aprender mais sobre essa área. Então ele esperava que ela pudesse se tornar útil. Mas então ela pergunta sobre os outros perseguidores que estavam na floresta. Então Mimori apenas diz que matou todos eles, e a garota fica chocada. Então Mimori pergunta se ela tem algum problema com isso, mas ela apenas diz que está surpresa porque ele foi capaz de derrotar os observadores sagrados sozinho. E ela percebe que Mimori não está mentindo para ela, e então concorda em responder qualquer pergunta que ele tenha para ela. Afinal de contas, ele livrou ela dos seus inimigos, e Mimori percebe que essa garota não é uma pessoa ruim, então ele decide confiar um pouco nela. Mas ainda há algumas coisas que ele prefere manter para si mesmo, e o mesmo vale para a garota. E os dois concordam em não se intrometer nos assuntos pessoais um do outro. Enquanto isso, o cronômetro da paralisia faz a contagem regressiva para desativar. Mimori faz algumas perguntas e descobre que ele está atualmente em outro reino. E ele ainda tem uma última pergunta para a garota, e então ele puxa uma página do livro de artes proibidas e pergunta à garota se ela entende. A garota percebe que isso é algum tipo de escritura antiga, mas isso foi tudo que ela conseguiu dizer, já que ela também não conseguia ler. No entanto, ela diz que pode conhecer alguém que pode entender essa escrita. Então ela conta a Mimori sobre uma tal de bruxa. Ela possuía um conhecimento tão vasto de técnicas proibidas, que era considerada perigosa e foi expulsa de sua terra natal. Mimori pergunta para onde ele deve ir, se quiser encontrá-la. Então a garota diz para ele ir para a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, mas é uma parte traiçoeira do continente, e Mimori agradece ela pelas informações valiosas. Mas a garota não sente que fez o suficiente para pagar sua dívida, já que Mimori salvou sua vida. Mas Mimori diz que ela não precisa se preocupar em fazer mais do que isso, então eles vão se separar agora. A garota então aceita, contanto que Mimori esteja satisfeito, e Mimori percebe que ela tem um forte senso de honra e honestidade que lembra muito de sua tia, que é tão boazinha para as pessoas que deixa ele preocupado. E ele diz a ela que a paralisia será desfeita em alguns minutos, mas ele não pode garantir sua segurança, pois ele vai embora. E quando Mimori sai, ele diz que espera que a garota chegue ao seu destino com segurança. E quando Pigmaro retorna, ele pergunta se Mimori não vai matar ela. Mas Mimori diz que não faria isso, pois não encontra alegria em matar. Ele apenas faz isso por legítima defesa. Então não há razão para assassinar a garota sem sentido, embora ele não tenha garantia de que ela possa seguir ele para matá-lo. E com isso ele apenas pede para Pigmaro continuar cuidando de sua retaguarda. E depois a cena muda para ele chegando em uma cidade e tentando entrar, mas os guardas estão atormentando ele com várias perguntas. A guarda feminina então pergunta se ele é um dos mercenários que veio para atender o chamado para conquistar a masmorra. E Mimori responde que sim, e ela o deixa passar, porque o líder da cidade quer o máximo de mercenários que puder para conquistar as ruínas. Mimori está achando que a segurança daqui é muito patética, já que eles nem verificaram sua bagagem, e ele fica feliz que tudo esteja indo bem, e vai até uma pousada para reservar um quarto. O velhote diz a ele o preço, e Mimori percebe que o cara está olhando feio para ele, e ele acha que pode resolver as coisas com um pouco de dinheiro, e diz ao velho que fez uma longa viagem, então é por isso que suas roupas estão sujas, e não porque ele é um morador de rua sem dinheiro. E mais tarde vemos Mimori secando suas roupas em seu quarto, e então saindo para explorar a cidade. Ele percebe que a cidade parece bem segura, e as lojas por aqui são lugares típicos, que você esperaria ver em uma cidade de fantasia, e ele se pergunta se alguma delas vende itens mágicos. Então ele encontra a guilda dos aventureiros, mas ele encerra sua exploração, e volta para a pousada, e ele está jantando.
e adora o gosto da comida desse novo mundo. Ele percebe um grupo barulhento conversando bastante, e ele acha que grupos como esse facilita que ele descubra algumas informações muito necessárias. Então ele descobre que eles estão discutindo sobre qual é o regimento mais forte do país. Cada um nomeia um regimento diferente, mas no final todos eles estão de acordo que os Cavaleiros Dragões Negros do Império são os mais fortes, já que eles acabaram com o Império Sagrado, e eles possuem o herói mais forte da humanidade ao seu lado. E depois de absorver todas essas informações, ele volta para seu quarto com um pouco de comida para o Slime. O Slime devora como se fosse a melhor refeição de todos os tempos. E Mimori começa a planejar seus próximos movimentos, percebendo que sua prioridade número 1 é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida. Ele imagina que isso significa que ele precisa rastrear a bruxa proibida. Ele também precisa aprimorar as habilidades do Slime Pigmaro. Ele lembra daqueles caras de antes, falando sobre o labirinto e como eles encontraram um novo andar recentemente. Mimori verifica a receita de aprimoramento e vê que ele precisa de um osso em pó de um rei esqueleto para fazê-lo. Acontece que o rei esqueleto está nas ruínas, então ele decide se juntar à expedição, e no dia seguinte, há uma grande multidão reunida ao redor das ruínas, e um cara nobre em posição de liderança se aproxima para cumprimentar a todos, e se apresenta. Ele anuncia que eles acabaram de descobrir um novo andar nessas ruínas, e quer que todos explorem. Ele diz que se alguém encontrar o cálice, eles ganharão 300 moedas de ouro, e ele também menciona que ele pagará um bom dinheiro por qualquer tesouro que encontrarem, e diz que eles podem ficar com qualquer tipo de material de monstro que encontrarem. Mimori fica animado, ao saber que ele pode ficar com o osso para si mesmo. Então o nobre diz a todos para se alinharem e se registrarem, e enquanto isso, Mimori vê um cara irritante provocando a garota encapuzada que ele viu antes. O cara está falando sobre o quão bonita e graciosa ela é, e se perguntando se ela é alguém famosa, e a garota apenas manda ele deixá-la em paz, mas o cara está dizendo que ela se parece com uma outra mulher. Ele acredita que ela possa ser a capitã fugitiva de uma outra nação, e ouvindo isso os outros mercenários começam a se perguntar se ela é a princesa Ceras, do Império Sagrado. Mimori está escutando, e descobre que Ceras é uma elfa, e o cara chato afirma que já conheceu Ceras antes, e fala que ela era super bonita, mas ela apenas o ignorou e o tratou como lixo quando ele a convidou para sair. A garota diz que não se lembra de ter conhecido alguém como ele, o que deixa ele irritado. Ele fica olhando para ela e diz que se ela realmente não é Ceras, ela deve tirar o capuz e mostrar as orelhas, para provar que não é uma elfa. Ele arranca o capuz dela, agindo todo arrogante, pensando que havia feito uma grande descoberta, mas então ele percebe que ela não tem orelhas pontudas, e Mimori confirma que esta é a mesma garota que ele conheceu na floresta. Então a garota se apresenta com outro nome, e diz que ela não é a princesa Ceras. O cara chato fica sem acreditar, e a acusa de fazer algum truque, e ele fica irritado, dizendo que vai se vingar, e sai furioso. A cena muda para Mimori fazendo compras. Depois de se registrar, ele encontra a garota novamente, e ela pergunta se ele está aqui para a expedição também, e ele diz que sim. Ele menciona que passou por dificuldades nas ruínas, e Mimori diz a ela para tomar cuidado porque aquele cara com que ela mexeu estava com raiva, e pode tentar se vingar, mas ela explica que está acostumada a lidar com pessoas assim, e é mais fácil quando elas odeiam ela, e ficam longe. Mimori percebe que ela está evitando amizades de propósito, e diz que tem uma pergunta. Nesse momento ela desmaia, e Mimori pergunta se ela está bem, e ele percebe que ela está com olheiras em seus olhos, e ele nota que ela não dorme há dias, mas ela insiste que está bem, e sai correndo. Mimori então pensa que é hora de ir para as ruínas. A cena muda para ele no primeiro andar das ruínas, e ele vê alguns mercenários fugindo, e gritando, e percebe que eles estão morrendo de medo de um pequeno minotauro que ele enfrentou da última vez. Ele paralisa e envenena o monstro, percebendo que ele pode facilmente esfaquear sua pele com uma adaga. Ele percebe que o monstro que ele enfrentou antes tinha uma pele muito mais resistente, e os mercenários de antes voltam, mas eles ficam chocados ao ver que o monstro já está morto. Eles não conseguem acreditar que ele tem apenas um único ferimento de adaga, e ficam se perguntando como alguém conseguiu derrotá-lo tão facilmente com uma arma como essa. E Mimori está ouvindo tudo isso, enquanto fica escondido, e depois de um tempo ele faz uma pausa, percebendo que as criaturas daqui não estão dando nenhum ponto de experiência para ele, porque são muito fracas. Ele então escuta o cara chato de antes, conversando com dois homens mercenários. Ele descobre que o idiota está tentando recrutá-los para ir atrás da garota, e o cara está todo agitado, e diz que não vai deixá-la escapar fácil dessa, já que ela o fez parecer um idiota na frente de todo mundo, e ele revela que é um psicopata total, falando como vai torcer seu pescoço arrogante, e depois jogá-la para as criaturas da masmorra. Mas antes de fazer isso, eles estão querendo brincar um pouco com o corpo dela. Mimori fica enojado com seus planos, e então ele se aproxima para enfrentá-los, e eles ficam surpresos, e se perguntam se ele ouviu tudo. E quando eles percebem que ele ouviu, eles acham que terão que matá-lo também. Eles acham que podem culpar os monstros por sua morte, já que as pessoas morrem nas ruínas o tempo todo. Mas antes que eles possam ter a chance, Mimori levanta a mão, pedindo misericórdia. Os caras estão se divertindo com seu apelo à sua vida, mas eles não param.
Então Mimori os paralisa, e eles ficam atordoados quando não conseguem se mover. E Mimori diz a eles que eles estão prestes a morrer. E ele envenena os mercenários, deixando eles para seu cruel fim. Eles juram fazer Mimori pagar por isso, mas Mimori apenas ri, maleficamente, dizendo que eles nunca vão ter a chance. E alguns monstros aparecem, e o protagonista os deixa para se banquetear com os malditos mercenários. Ele continua explorando, e finalmente completa o andar, e ele decide relaxar um pouco, antes de mergulhar mais fundo. E depois de tirar um cochilo de 3 horas, ele agradece Pigmaro por ter ficado de guarda, e ele então vai para o próximo andar, e encontra o cálice, mas há um monstro de pedra bem ao lado dele. E assim como ele viu nos filmes, esse monstro vai ganhar vida, assim que ele agarrar o cálice. Ele então paralisa e envenena o monstro, antes que ele possa ter alguma chance de fazer algum movimento. Ele então agarra o cálice, mas de repente ele ouve alguma coisa, alguém se aproximando furtivamente por trás dele. Mas ele baixa a guarda quando vê aquela garota de antes, e ela fica surpresa que ele tenha chegado ao cálice primeiro. E nesse momento Mimori oferece a ela o cálice, dizendo que ela precisa mais do que ele. A moça diz que não tem certeza sobre pegar algo tão valioso, mas Mimori apenas diz que ele não está procurando esmola. E nesse momento ele abre uma porta escondida para o próximo andar, e conta que seu verdadeiro objetivo nunca foi o cálice. Eles caminham para os andares inferiores, e ela se oferece para protegê-lo, como um agradecimento pelo cálice. E percebendo que ela está sendo sincera, Mimori concorda, e ele diz a ela para não se intrometer em seus negócios, e em troca, ele fará o mesmo por ela. Eles vão mais fundo nas ruínas, e ele então pergunta a ela sobre os monstros de olhos dourados. Ela explica que criaturas com olhos dourados dão muitos pontos de experiência, e são os principais alvos para heróis de outros mundos, para subirem de nível. Ela conta que heróis de outros mundos não ganham experiência matando outras coisas, e é por isso que Mimori não ganhou XP por matar aqueles mercenários. Ela continua dizendo que monstros sem olhos dourados são apenas monstros normais, e de acordo com a lenda, o Rei Demônio solta uma energia especial chamada de Essência do Rei Demônio, e criaturas afetadas por essa energia ganham olhos dourados. Os olhos dourados amplificam os instintos violentos da criatura, e Mimori começa a pensar que isso é interessante, e eles vão para o próximo andar. E a garota menciona que ela tem sentido a presença de um monstro por perto há algum tempo, mas ela ignorou já que ele não é forte. Mimori então percebe que ela deve estar falando do seu slime Pigmaro, e o apresenta para ela, e ele espera que os dois se deem bem a partir de agora. Então Mimori decide que eles deveriam dar uma pausa. A moça pede para que ele durma, enquanto ela fica de vigia, mas Mimori diz a ela para descansar também, porque não seria nada bom se ela desmaiasse no meio do caminho, e ela concorda, e se deita. Mimori então decide usar uma de suas habilidades para colocá-la para dormir, e graças a isso, ele acredita que ela vai ter um descanso tranquilo, e já que ela acabou dormindo, isso faz o feitiço de disfarce da garota desativar, e ele acaba vendo seus traços élficos, e ele percebe que ela é na verdade a Princesa Ceras, a famosa garota espadachim que todos da cidade estão procurando por ter fugido de sua nação. E enquanto alguns caras estão encontrando os pertences dos mercenários de antes, com os corpos já comidos por monstros, eles estão intrigados sobre quem poderia ter derrubado um grupo tão habilidoso sem sequer deixar nenhum sinal de luta. Civet Gardland, o cavaleiro mais forte da humanidade, acha que pode ter sido a princesa espadachim e espera que ela seja capaz de lhe dar algum entretenimento. E mais tarde, a garota acorda e sua habilidade de transformação entra em ação automaticamente, fazendo ela parecer um humano normal, e ela fica surtada quando pensa que Mimori pode ter visto sua verdadeira forma, e ela fica tranquila quando vê ele cochilando no chão. E Pigmaro fica pulando, o que faz Mimori parar de fingir que está dormindo e se levantar. Eles começam sua jornada para a masmorra, e quando todo o chão começa a tremer, eles decidem sair correndo dali. Então, um monstro enorme atravessa a parede ao lado deles, e a princesa percebe que é o Rei Esqueleto, e Mimori imagina que é o monstro-chefe dessa masmorra, já que é muito mais forte do que qualquer criatura que eles tenham enfrentado até agora. Mas a princesa sabe que seu ponto fraco é o osso estranho abaixo de seu queixo. Quebre ele e será fim de jogo. A princesa acha que mercenários comuns não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas juntos eles dois devem ter uma chance. O Rei Esqueleto está vendo a princesa como uma ameaça maior do que Mimori, e o garoto está tranquilo com isso. A princesa começa a ativar seu poder, dizendo que ela precisará usá-lo para derrotar o monstro gigante. Mas Mimori tem que manter isso em segredo, e ela pede para ele não contar a ninguém. Enquanto isso, uma armadura especial aparece nela. Então o Rei Esqueleto carrega uma explosão de energia, e a princesa diz a Mimori que se ela não conseguir lidar com isso, ele deve fugir. Mas Mimori, com um sorriso malicioso, avança primeiro, paralisando o monstro com sua habilidade. E quando Mimori lança um feitiço de veneno no demônio, ela percebe que ele é o mesmo cara que ela conheceu na floresta. O Rei Esqueleto sofre pelo veneno, e Mimori pega os ossos necessários para fazer a poção de fortalecimento. Ele percebe que a princesa tem um monte de perguntas, então ele promete respondê-las quando eles estiverem seguros. Enquanto eles começam a voltar, Pigmaro alerta Mimori sobre algo dentro do corpo do Rei Esqueleto. O garoto cava ao redor e encontra um pequeno pacote que estava dentro do demônio, que começa a brilhar e um símbolo estranho aparece. Ele encontra um ovo estranho, e Pigmaro parece realmente interessado nele, e ele decide mantê-lo longe do slime. Os colegas de classe de Mimori estão chegando em sua primeira masmorra. Alguns cavaleiros esqueletos começaram a persegui-los, enquanto a garota no chão começa a se debater por causa de seu pulso decepado. Sua amiga tenta ajudar, mas os monstros estão dominando eles rapidamente. De alguma forma, todos eles conseguem escapar, e a garota Ayaka se mantém firme
firme, pronta para enfrentar os monstros. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, os outros alunos atacam e esmagam os monstros com um único golpe. O bonitão, no entanto, não se importa com seus colegas de classe, e a garota Ayaka tem que interferir para protegê-los. O bonitão está todo arrogante, se achando fodão, pois está no nível 24. E de volta à cidade, Mimori junto com a princesa espadachim chegam à superfície, e ela mostra aos guardas o cálice do olho do dragão. E com todo mundo prestando atenção no tesouro final da masmorra, Mimori sai silenciosamente, e a espadachim o alcança, dizendo que receberá uma recompensa do Senhor Nobre amanhã, e uma cerimônia pública. Mimori pergunta se ela está livre, e quando ela diz sim, ele pede para ela ir até seu quarto naquela noite, para que eles possam conversar, e ela entende, e agarra a mão dele, agradecendo novamente pelo cálice. Naquela noite, Mimori está fazendo o trabalho de fortalecimento, quando a senhorita espadachim aparece em sua porta. Mimori diz que está querendo contratá-la como sua guarda-costas pelo resto de sua jornada. Ele conta que com o dinheiro da recompensa do cálice, ela está pronta para as dificuldades, mas ele ainda quer a ajuda dela. Ele está tentando fazê-la se sentir um pouco em dívida. Embora ele não goste muito dessa atitude, Mimori então puxa o mapa, dizendo que quer chegar à zona do Demônio Dourado, no centro do continente, para encontrar a bruxa. Ele diz que o local está cheio de monstros poderosos, e ele precisa de alguém habilidoso para cuidar de sua retaguarda. E a espadachim é a única em quem ele confia, e ela parece insegura sobre ir para um lugar tão perigoso, e Mimori diz a ela para pensar com cuidado. Então do nada, ele a chama pelo seu nome verdadeiro, e ela responde por reflexo, e então percebe que foi enganada. Mimori pede desculpas, mas conta que usou sua habilidade para colocá-la para dormir na masmorra, para que ele soubesse seu segredo, e ele diz que precisava disso, como um bem valioso para que ele não a denunciasse. Ele sabia que sua maior preocupação era manter seu segredo, mas agora está tudo exposto para ele, e a garota baixa a guarda, e explica que ela pode esconder sua verdadeira forma, com a ajuda de magia. Mas essa magia de espíritos exige que ela não durma, em troca de seu poder, e se ela dormir, ela voltará para sua forma original. E ela então mostra sua forma real para Mimori, dizendo que confia nele agora, e em troca ele diz seu nome verdadeiro, para equilibrar as coisas. Ela concorda em ser sua guarda-costas, e Mimori dá a ela um dos cristais azuis, que ele encontrou na primeira masmorra, como pagamento. A garota fica impressionada quando vê o cristal, pois é na verdade um item raro, chamado Pedra do Dragão Azul, que nem está no mercado, e só essa peça vale mais do que a recompensa que ela recebeu por entregar o cálice ao Senhor Nobre. Ela se recusa a pegar algo tão valioso, e devolve para Mimori, que acha que ela é gentil demais para seu próprio bem. Ele pega a pedra dela, e então joga de volta, dizendo que agora é dela, e ela pode simplesmente jogar fora se não quiser. Ela relutante aceita, e então tenta contar a Mimori sobre seu passado, e as pessoas que ainda estão perseguindo ela, mas ele a interrompe, dizendo que não se importa com seu passado, e como seu novo patrão, a única coisa com que ele se importa são suas habilidades. No dia seguinte, enquanto eles estão tomando café da manhã, o pessoal da pousada começa a falar sobre a espadachim, que saiu do quarto de Mimori tarde da noite. Mimori manda ela ignorar, e pergunta o que ela sabe sobre feitiços proibidos. Ela diz que a deusa baniu alguns feitiços antigos, e os chama de proibidos. Mimori acredita que se a deusa proibiu eles, é porque devem ser perigosos para ela mesma, e ele agradece a garota pela informação. E ela fica corada, porque é a primeira vez que ele agradece abertamente. E depois disso, a espadachim sai para pegar suas recompensas, e Mimori vai para a floresta para dar um reforço a Pigmaro, com aquele remédio fortalecedor. Então vemos a espadachim se encontrando em uma festa cheia de nobres e pessoas ricas, e se sentindo desconfortável. Já está começando a ficar tarde, e ela ainda não recebeu sua recompensa. Então o Senhor Nobre anuncia um mágico famoso, que pode quebrar ilusões, para avaliar seus convidados. A garota fica preocupada que ela possa ser exposta, e Mimori começa a suspeitar que algo está acontecendo, já que ela está atrasada. E enquanto isso, a presidente da classe, Ayaka, visita a deusa, para perguntar sobre o tratamento da garota que perdeu a mão. A deusa diz que ela curou a garota, apenas porque ela é uma heroína de classificação B. A deusa então pergunta por que ela não está gostando do grupo do bonitão, e tenta fazê-la se sentir culpada por não se juntar a outro herói de classificação S. Apesar da manipulação, Ayaka se mantém firme, dizendo que não pode trabalhar com o garoto Kiri. Ela jura cumprir seus deveres como uma heroína de classificação S por conta própria, e ouvindo isso, a deusa diz que deixará todos os alunos que não conseguiram passar no primeiro teste se juntarem a Ayaka para que ela possa treiná-los. A garota entra em pânico, lembrando a deusa de que elas tinham um acordo, de que aqueles alunos seriam deixados em paz se ela lutasse em seu nome, mas a deusa diz que recebeu uma ordem do rei e não tem escolha. Ela diz para a garota Ayaka que se ela não levar os perdedores com ela, eles serão eliminados, então a garota não tem escolha, a não ser aceitar a ordem da deusa. E voltando, Mimori e Pigmaro estão saindo para encontrar a princesa, e no caminho, ele ouve pessoas falando sobre a garota que pegou o cálice, sobre ela ser a princesa elfa procurada, e eles dizem que ela mergulhou fundo na floresta, depois que seu segredo foi revelado. Mas isso não irá salvá-la, porque os Cavaleiros Dragões Negros estão em sua busca. Naquele momento, 3 dragões aparecem no céu, indo em direção à floresta. E na floresta, enquanto a garota tenta escapar, um dos Cavaleiros Dragões ataca ela, e a princesa usa sua magia espiritual para derrubá-lo com um golpe aéreo. Então ela encanta sua espada, e derruba o segundo, e o terceiro Cavaleiro Dragão também. E ela está exausta de lutar, embora eles sejam cavaleiros de baixa patente.
patente. Mas do nada, uma lança vem em sua direção e ela bloqueia. Então o dragão ataca ela, mas ela percebe que é uma isca e o verdadeiro inimigo está bem na frente dela. Ela corre e choca espadas com um cavaleiro de alta patente, que conta que ela vai morrer aqui agora. Ela usou sua armadura espiritual com força total, por causa do feitiço de quebra de ilusão de antes. O soldado continua empurrando ela para trás, revelando que ele tem ordens para matá-la, em vez de capturá-la viva. Mas depois que ele deu uma olhada no corpo dela, ele está querendo se divertir um pouco, e continua empurrando ela para trás. E quando ela perde o equilíbrio e cai, ele chuta sua espada para longe e se lança sobre ela. Bem a tempo, Mimori aparece e paralisa o cara e seu dragão. A garota sai da situação e pergunta a Mimori o que ele está fazendo ali. Nosso protagonista coloca veneno no soldado e o coloca para dormir. E ele lembra a princesa de que ela não pode falar sobre coisas privadas com outras pessoas ao redor. E ele diz que veio buscá-la, mas ela diz que não pode aceitar sua oferta de trabalho, pois agora ele será caçado pelos Cavaleiros Dragões Negros se ele estiver com ela. Ela tenta devolver a pedra azul para ele e ele fica irritado e joga uma bolsa cheia de pedras de dragão nela. A princesa fica confusa e Mimori diz que não consegue encontrar uma acompanhante melhor do que ela. E ele conta que não quer procurar nenhuma outra. Do nada, ele pede para ela se despir e a senhorita pergunta se ela ouviu direito, mas ele explica que o povo da cidade havia visto ela com essa roupa e ele pede desculpas por dar a impressão errada e ela se sente envergonhada por pensar que ele estava planejando algo obsceno. E ela o lembra de que eles ainda não confirmaram o acordo. Então Mimori oferece uma proposta de que ela pode buscar abrigo com a bruxa, já que ninguém nunca descobriu o esconderijo da bruxa. E já que ele está indo para a terra dos monstros de olhos dourados, de qualquer maneira, o acordo deles ainda vai ser válido, pois seus destinos estão se alinhando. A princesa fica curiosa e pergunta por que ele está disposto a ir tão longe por ela. O garoto revela que ela o lembra de alguém de seu passado, e ele admite que embora elas não compartilhem a mesma aparência ou personalidade, elas têm uma energia similar, e ele confessa que abandoná-la agora seria como abandonar sua própria tia. E isso faz a princesa perceber que Mimori realmente é uma pessoa gentil, e enquanto eles conversam, o dragão morre com veneno, mas Mimori percebe que não foi o suficiente para subir de nível. Ele então libera a paralisia na boca do soldado, avisando que mostrará misericórdia se ele responder suas perguntas honestamente. O soldado, no entanto, apenas o provoca, mencionando que os Cavaleiros Dragões não o deixarão sair impune. Mimori não se deixa abalar e deixa claro que não tem intenção de deixar o soldado escapar, mas planeja acabar com o sofrimento dele, desabilitando a configuração letal do veneno. A princesa então está querendo saber quem está querendo ela morta, e o soldado parece feliz ao pensar em sua reação quando ela descobrir. Mas antes que ele possa revelar qualquer coisa, uma lança voa no céu, matando ele instantaneamente. Mimori olha para cima e vê alguns dos Cavaleiros Dragões Negros pairando no céu. Um deles se destaca, com cabelos brancos e olhos vermelhos. Seu nome é Sivt Gardland, conhecido como o cavaleiro mais forte da humanidade. Enquanto isso, a cena muda para o Imperador do Sacro Império, que acorda suando frio, assombrado por um sonho, em que o cavaleiro Sivt Gardland exigiu que a princesa fosse entregue a ele. Ao mesmo tempo, na floresta, os dragões negros pousam, e em outro lugar, vemos o Imperador ainda abalado por seu pesadelo. Ele está pensando sobre como tudo no corpo da princesa reacendeu um fogo em seu velho coração, e só o pensamento de outro homem colocando a mão nela é insuportável. Ele declara que está disposto a fazer o que for preciso para garantir que ela seja apagada da existência, pois não quer que outro homem tire a pureza dela, pois isso deveria pertencer somente a ele. E voltando para a floresta, a princesa fica chocada ao saber que o Imperador a quer morta, sendo que antigamente ela o serviu com muita fidelidade. Sivt então explica que não gosta de homens que falam demais, e que se o soldado de antes que ele matou com a lança tivesse evitado o ataque, ele o teria deixado viver. E Mimori, sabendo quão incrível aquele ataque foi, percebe que não teria tido chance. Os cavaleiros então perguntam como eles deveriam lidar com a princesa. Um dos cavaleiros está dando a ideia de que pode ser divertido dar a ela seus subordinados, como uma recompensa, antes de matá-la. Mas Sivt discorda, lembrando que o Imperador pediu especificamente que seu cadáver fosse devolvido com sua pureza intacta. A princesa está sem entender nada, e se recusa a acreditar que seu Imperador a quer morta. Mas o cavaleiro friamente a informa de que o Imperador não pode morrer em paz, enquanto ela estiver viva. Ela fica ainda mais chocada quando Sivt Gardland diz a ela que lhe dará uma chance de viver, se ela puder derrotá-lo em um duelo. No entanto, assim que o duelo está prestes a começar, a atenção dele muda, e ele fica mais interessado em Mimori, sentindo algo incomum nele. E agora o cavaleiro Sivt volta sua atenção para Mimori, perguntando sobre ele, e o protagonista imediatamente sabe que não pode se dar ao luxo de vacilar na frente desse cara, e percebe que esse cavaleiro e sua equipe estão fora de seu alcance, e que Sivt é ainda mais perigoso do que ele pensava no começo. Mas ao invés de entrar em pânico, Mimori sorri. Situações difíceis como essa sempre fazem seu sangue ferver, e agindo com calma, ele casualmente pergunta se pode conversar com Sivt, mas primeiro, o cavaleiro quer saber seu nome, e explica que é muito estranho que esse garoto não esteja nem um pouco assustado, apesar de estar na presença dos infames Cavaleiros Dragões Negros. E o cavaleiro mais poderoso
poderoso da humanidade percebe que Mimori está apenas esperando o momento certo para atacá-los, e o nosso protagonista fica surpreso com essa revelação. Mas ainda querendo conversar, Mimori percebe que Sivit não é idiota, e sabe que precisa agir com cuidado. Então ele pergunta para Sivit se ele está procurando um oponente digno, e o cavaleiro confirma isso. Mimori conta que isso é muito estranho, sendo que existem muitos oponentes não humanos por aí. E ele até menciona a deusa, mas o cavaleiro Sivit admite que está mantendo esperanças nos heróis invocados pela deusa, pois suas bênçãos permitem a eles que eles alcancem seu potencial máximo rapidamente. Ele está convencido de que esses heróis um dia se tornarão inimigos dignos, e ele está apenas esperando o momento certo para esse dia. Mimori percebe que o único desejo de Sivit é encontrar um oponente digno que possa esmagá-lo. O cavaleiro então se vira para a princesa, e casualmente diz que ela não é mais do interesse dele. Ele friamente menciona que ele entregará sua cabeça cortada para o imperador. E então Mimori revela que ele é um herói invocado pela deusa, e todos, incluindo a princesa, ficam chocados ao ouvir isso. E ele conta que no futuro, ele vai se tornar a pessoa que derrotará Sivit, e pede ao cavaleiro para poupar a princesa, por enquanto, e promete que um dia ele ficará forte, o suficiente para matá-lo. O cavaleiro, intrigado pela determinação do garoto, concorda em deixá-lo ir, ansioso por sua futura batalha até a morte. Ele então menciona que eles irão embora, assim que matarem a princesa. Mas Mimori impede novamente, dizendo que isso vai afetar bastante seu futuro. Ele explica que precisa dela para navegar com segurança para a terra dos monstros de olhos dourados. O cavaleiro fica surpreso com a audácia do garoto, que está querendo levar a princesa sem a bênção da deusa. Mimori diz a ele que não importa para ele se a deusa aprova ou não. Ele pretende usar a princesa espadachim para se tornar mais forte. Sivit gosta dessa ambição distorcida e decide poupar os dois, o que choca os outros cavaleiros. Sivit então ordena aos seus homens para informar o último dos 5 cavaleiros dragões negros sobre a mudança no plano. E todos eles se preparam para deixar a floresta, mas assim que eles viram as costas, Mimori faz seu movimento rápido e ele paralisa todos eles, fazendo soldados e cavaleiros caírem no chão. Mimori, agora de pé sobre eles, calmamente explica que ele não tem intenção de prolongar isso, e esta é uma história de vingança, e ele sabe que esses cavaleiros dragões serão apenas um espinho em seu sapato no futuro, e é por isso que ele está querendo acabar com esses caras agora. Sivit está lutando para se mover e exige saber o que Mimori fez, e então o garoto revela que ele envenenou todos eles com uma dose letal. Apesar da paralisia, o cavaleiro Sivit continua tentando se mover, o que impressiona o protagonista, porque nem um poderoso devorador de almas não conseguia se mover tanto sobre os efeitos da paralisia. O cavaleiro Sivit, alimentado por pura força de vontade, tenta atacar, mas seu corpo falha. Mimori observa com espanto, percebendo que ele precisa ver esse cara morrer com seus próprios olhos, só para ter certeza. E enquanto Mimori se prepara, o garoto começa a vincular sua mente com Pigmaro, mas depois da morte do cavaleiro, sua energia vital restante se transforma em um sinalizador, alertando os outros sobre sua localização. Os outros soldados aparecem, e Mimori casualmente diz à princesa que ela pode fugir se quiser, mas ela, sendo a guarda-costas leal que é, escolhe ficar ao seu lado, e os cavaleiros dragões ficam chocados quando veem os 5 líderes em um estado tão horrível, e ficam ainda mais chocados ao encontrar Sivit, seu suposto líder intocável, estando praticamente morto. Então ele rapidamente ordena que eles mantenham distância e ataquem de longe e nunca se aproximem. Mimori então completa sua conexão com Pigmaro. Ele demora para ativar e drena a mana de todos os soldados. Este poder, amplificado pela solução de aprimoramento de monstros, é bom para explosões curtas de combate. Mas isso é tudo que ele precisa. Os braços de Pigmaro disparam, estendendo o alcance de Mimori, e ele paralisa e envenena os soldados um por um. Ele então faz os 3 cavaleiros dragões negros restantes adormecerem, aumentando sua habilidade de sono para o nível 3 e desbloqueando a habilidade de induzir escuridão e efeitos de congelamento. Mimori testa esses novos poderes e faz seus inimigos ficarem selvagens, com impulsos violentos, e ele imagina que é uma combinação perfeita com paralisia para acabar com eles mais rápido. A escuridão cega eles completamente, e o nosso garoto não sente um pingo de culpa enquanto os tortura, pois todos esses caras estavam planejando fazer coisas doentias com a princesa, e finalmente todos eles morrem, e Mimori ganha ainda mais níveis, mas para sua surpresa, Sivit ainda está vivo, exigindo saber quem diabos ele realmente é, e ele simplesmente responde que é apenas um vingador, e com isso, Sivit, o cavaleiro mais forte da humanidade, morre. E mais tarde, a princesa agradece pela ajuda, e ela percebe a expressão gentil em seu rosto, e Mimori admite que ele está pensando em uma pessoa gentil nesse momento, e é por isso que seu comportamento ficou mais tranquilo, e ela então diz que ficou chocada por ele ter derrotado o herói mais poderoso da humanidade tão facilmente. E com isso chegamos no fim, e caso você queira a continuação desse anime, é só deixar o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.